Pai do Senhor, igreja, mais uma noite, para mais um culto aí, que em nome de Jesus o Senhor vai nos abençoar para ter entendimento da Tua Palavra. Vamos abrir a Bíblia no livro de João. Mas primeiro vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais essa noite que estamos juntos. Mais uma noite que podemos sentir a Tua presença, mais uma noite que podemos contemplar a Tua Palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos dá entendimento, Pai. Pai, precisamos da Tua Palavra, precisamos, Senhor, compreender cada trecho da Tua Palavra, Pai. E que hoje, Senhor, Teu Espírito Santo venha falar em nossos corações. Em nome de Jesus. Fala o nosso coração, fala a nossa mente. Senhor, tira toda a cauterização. Senhor, tira todo o coração duro, Senhor, que esteja querendo justificar nossos próprios pecados. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nós nessa noite, Senhor, possamos entender a Tua Palavra através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo, vou ler o 30 e o 31. 30 porque dá mais contexto para a gente. Amém. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. Senhor, muito obrigado por esse texto, Senhor. Eu peço que o Senhor nos dê entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Pedimos a sabedoria do Teu Espírito Santo, Pai. Amém. Tema de hoje: crer em Jesus é ter vida. Então vamos lá. Gente, o que eu estava lendo, quando eu li o tema de hoje, que tem mais a ver com o que é mais o versículo 31, que é: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Esse é o Evangelho de João. Esse Evangelho de João foi escrito, não sei qual prazo, depois que Jesus morreu, não sei se 2, 3 anos depois, mas a questão não é essa. O que eu vejo é a visão de um homem que era apaixonado por esse Jesus, e que aí eu vou explicar umas coisinhas interessantes sobre ele, e que ele tinha essa paixão antes de conhecer Jesus. Essa coisa que ele tinha por Jesus foi uma coisa que criaram no coração dele, que depois que ele conheceu Jesus realmente, tanto que ele se torna o discípulo amado. Não, o discípulo amado, aquele cara. E ele era o cara que ficava o tempo todo em cima de Jesus. Você vai ver que tem relatos que tem em João. Tá, em outros livros também tem coisas que você vai ver em um e não vai ver em outro. Mas neles são de relatos muito íntimos. Relatos que você vai ver assim, cara, esse era uma coisa de um discípulo que ficava o tempo todo, constantemente colado em Jesus. Que o tempo todo estava ali, ó, prestando atenção no que Jesus fazia, no que Jesus falava. Um discípulo que você vê, que é um discípulo até ciumento, que ele tá ali o tempo todo com Jesus. E eu queria passar isso. Por quê? Porque esse livro de João, cara, eu gosto muito do livro de João. Porque o livro de João dá uma sensação de que é você ali. E ele narra esses fatos aqui na visão de um cara que está vivendo ali com Jesus. E na visão, e vou falar, é uma visão tão. Desse evangelho que ele escreve, é a visão que ele fala assim, cara, funciona. Esse evangelho aqui, que ele está narrando, é o evangelho que o evangelismo funcionou para mim. Vou passar para vocês, para que vocês creiam nisso que no que eu estou dizendo, no que Jesus fez. E aí, vamos lá. E aí, se você. Aí, por que eu estou falando? Porque eu estou dizendo que esse João, ele já tinha conhecimento de Jesus. João foi um dos discípulos de João Batista. Então, o que ele está falando? O que eu estou querendo dizer? João já conhecia Jesus antes de conhecer Jesus pessoalmente. Ele já tinha. Por que eu estou falando isso? Cara, ele já tinha um homem que já pregava sobre esse Messias antes desse Messias se manifestar.
E aí, quando esse Messias se manifesta, aí você vai ver isso no capítulo 1, e vou começar a dar, eu vou fazer vou dar uma resumida sobre isso. Quando você vai ver isso no capítulo 1, João Batista tá lá, batizando, aí quando Jesus aparece, esse é o Messias que devia ver o mundo, tal. Aí Jesus aparece, e João Batista batiza ele. Quando Jesus aparece uma segunda vez, João Batista vai lá e anuncia de novo. Se você for procurar, vê lá no capítulo 1 que ele fala isso. Aí ele fala assim, eis aí o Messias que devia vir ao mundo. Eu não o conhecia, mas Deus falou que aonde eu visse o Espírito do Senhor pousando como uma pomba, esse era o Cristo. Aí o que acontece? Os dois discípulos de João Batista eram André e João. E ele não fala literalmente o nome dele em momento nenhum do livro. Por quê? Porque, meu irmão, ele não quer dar foco pra si. E é isso, é bonito. Porque normalmente a gente quer ficar falando da gente mesmo. Ele tá falando ali, meu foco não sou eu não. Eu tô falando, tanto que ele se coloca, o discípulo amado. Ele não fala, e eu? Não, ele tá falando discípulo amado. Tá. Cara, é muito interessante. Aí ele vai e fala assim, e aí, esses dois discípulos, André e o discípulo amado, que era o próprio João, eles falam assim, quando João Batista fala dele, sabe o que eles fazem? Cara, é uma coisa que mais faz sentido. Pô, João Batista, eu vou falar pra vocês, você me criou tanta paixão por esse cara, que agora eu não consigo mais ficar contigo, quero ficar com ele, quero ver o que ele é. Quero estar junto com esse cara. Dali pra frente, João gruda em Jesus de uma forma que você não vai ver em outro discípulo. Tanto que ele é o cara que fala, que encosta a cabeça no peito de Jesus para perguntar quem é o traidor. Esse João, e é reconhecidamente pelos discípulos, porque quando os discípulos perguntam para João falar com Jesus, João, pergunta quem é o traidor. Aí João vai lá e vai lá no peito de Jesus, gruda e pergunta. Cara, olha só como é que são as coisas. Esse é o João que está falando desse texto no versículo 31, porque ele está falando assim, cara, isso aí é o que funcionou para mim. Preste atenção nos detalhes que eu estou escrevendo para que vocês percebam. E isso acontece no capítulo 1, quando João Batista está pregando sobre a palavra, sobre Jesus, sem ter conhecido Jesus. João Batista não sabe quem é Jesus. E quando ele se manifesta, a única revelação que o Deus fala para ele é quando você uma pomba nele, é o Espírito Santo. Então esse é o Cristo. Aí ele vai lá e pegou. Aí João vai lá e segue Jesus. Dali para frente, capítulo 2, Jesus age fazendo o seu primeiro milagre, que é o que? A transformação da água em vinho. Cara, espetacular. Só que são coisas que você parar para pensar, são ensinamentos que João ia pegando com Jesus, de entender assim, cara, eu como cristão, eu posso ir numa festa, eu posso aproveitar no melhor dela. E cara, eu vou falar uma coisa que eu achei engraçada, é o seguinte, Jesus, quando transforma a água em vinho, ele fala pro mestre Sala provar. O mestre Sala, se eu não me engano, é o cara que tá organizando a festa, né? Tanto que ele vai no noivo e fala, poxa, normalmente a gente serve o vinho, o melhor vinho no começo e depois a gente vai servindo o pior. Meu irmão, então acho que é uma das coisas que eu falei assim, rapaz, então Jesus, quando renova o vinho, ele te dá mais tempo de alegria. Porque eu entendi isso, mas isso é graças a Deus. Então ali ele vê esse Jesus agindo milagre, ele começa a ver, poxa, Jesus começa são os detalhes que ele escreve para que a gente comece a ver assim, cara, isso vai me criando uma fé de coisas que são impossíveis para a gente, mas que quando a gente pede ao Senhor, a gente consegue fazer agir. E aí, nesse capítulo 2, Jesus demonstra zelo pela casa do Senhor. Cara, atenção,
João fez questão de escrever esse evangelho para que a gente comece a crer e que a gente tenha e tire dessas coisas ensinamento. Presta atenção nesse detalhe. Quando João escreve isso, ele está falando assim, para que nós possamos crer e que em nós tenhamos vida. Então ele começa a escrever, cara, isso é importante para que você tenha vida. O quê? Tenha zelo pela casa do Senhor, como Jesus teve. Eu já tinha visto questões dessa coisa dos cambistas dentro do templo. E aí eu vi o seguinte, que isso já era desde o tempo de Israel, no tempo que eles estavam peregrinando. Só que quando que aconteceu? Depois que eles se assentaram, alguns do povo de Israel foram morar em cidades diferentes. Só que todas as vezes eles tinham que se reunir num lugar só. Só que quando você mora em lugares diferentes, as moedas são diferentes. Por isso que ali você encontra cambistas, você vê pessoas que estão vendendo pombinhas, tal. Por quê? Porque pessoas que vinham de cidades diferentes vinham com dinheiros diferentes. E precisavam trocar o seu dinheiro. E qual o problema que está acontecendo aqui? Esse povo que estava lá como cambista, como tivesse, eles estavam, em vez de trocar, não, eu troco para você, eu te dou, trocar somente, não, eles tiravam o lucro disso. E aí a coisa ficou diferente. Não, meu amigo, aqui não é lugar para isso. Você está confundindo. Aqui não é lugar para fazer negócio. Aqui, ó, você está fazendo isso para fazer o bem por alguém. Então as pessoas, o que acontecia? Quando a pessoa vinha com uma moeda diferente, o cambista ia lá, trocava a moeda. E aí, eu como fazia uma viagem muito longa, eu não trazia as pombinhas de lugar longe. Eu vinha e comprava as pombinhas naquele lugar. Mas as pessoas não vinham com o objetivo ganancioso de ficar rico naquele lugar. E ali estava acontecendo justamente isso. As pessoas já estavam com ganância de, caraca, vou vender isso aqui. Vendia a coisa do jeito mais caro. E é esse som detalhe. E aí João começa a prestar atenção nisso. Cara, dentro da casa do Senhor não pode acontecer isso. Dentro da casa do Senhor eu tenho que ter zelo. E outra, eu não posso querer lucrar com a obra do Senhor. Cara, detalhe sensacional. Capítulo 2. O Senhor, mais uma vez, capítulo 3, desculpa. Jesus faz a declaração de amor, que ele fala que o Senhor deu seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas que tenha a vida eterna. Cara, e aí, olha só, aí, cara, são detalhes. E essa declaração do Senhor, para que todo que nele creia, se você só vai encontrar, sabe aonde? No livro de João. Cara, atenção a isso. Se para pensar que são coisas que são de ordem muito íntima, de pessoa, e preste atenção que esse livro ele quer te levar a uma intimidade maior com Jesus, porque quando o João Batista prega para João se sente muito íntimo com Jesus. Puxa, esse João é um João que tem o mesmo tempo de convívio com Jesus que os demais discípulos. Mas esse João Batista colocou nele um amor por esse Jesus tão grande que ele se apega muito a Jesus. O único discípulo que vai até a cruz com Jesus é João. O João é o cara que está ali, cara, não... Sabe? E aí, depois a gente vai chegar nisso. Aí ele vê no capítulo 4 com Jesus. No capítulo 4 ele vê Jesus falando, quebrando a segregação entre samaritanos e judeus. Que é a mulher que vai lá no poço. A gente até pregou sobre isso. Quando Jesus senta no poço, ele quebra essa segregação, irmãos. Ele está aprendendo. Cara, nós somos um só. Nós somos um só corpo, não importa se eu sou judeu, se eu sou samaritano, se eu sou de Itaboraí, se eu sou de Niterói, se eu sou do Rio, se eu sou da Assembleia, se eu sou da Igreja Água Viva, se eu sou presbiteriano. Cara, é uma coisa só. Somos um só povo.
E é isso que ele está vendo aqui. Ele está quebrando, ele vê Jesus tirar a segregação de um povo. Judeus e samaritanos não se falavam. A mulher fala para Jesus assim, ó: como pode tu, judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? Porque, tipo assim, não tinha lógica. Era uma coisa tão horrível, tão impossível. Que isso, cara? Isso não faz sentido nenhum. O que você está falando comigo? E João tá vendo aquilo ali, ele é rapaz, Jesus está quebrando esses detalhes, cara. Tem um momento na Bíblia que os fariseus falam assim, quando Jesus está falando assim, vocês estão querendo me matar? Aí ele fala assim, então, como podemos não dizer que você tem demônio e que você não é um samaritano? Olha, eles colocam no mesmo barco samaritanos e endemoniados. Você tem demônio, você é um samaritano. Por quê? Porque a segregação era tão forte que eles julgavam os caras como podres, cara. Isso aqui, rapaz, é um pecador. Isso aqui é um samaritano. Porque a segregação era uma coisa forte. E João está vendo, ele está observando aquilo em Jesus. E ele coloca isso na Bíblia para que você note assim. Isso é importante da gente ter. Esse espírito de, meu irmão, unidade. Somos um só. E quando a gente é um só, e ele fala isso para Jesus fala isso para essa mulher samaritana, que o Senhor fala assim, não vai ser nem aqui, nem nesse monte, nem vai ser entre os judeus, nem em Jerusalém que vai ser a adoração. A adoração vai ser em espírito e em verdade. Você vai ter um momento que você não vai ter mais essa adoração nem aqui nem ali não, meu Deus. É em espírito e em verdade, é uma coisa que sai daqui. E é isso que João está vendo ali no capítulo 4. E cara, esse Jesus está falando uma coisa louca. E de você vai fluir rios. Aí ele falou assim, se eu bebo dessa água, de mim vai fluir vida. Aí ele vê Jesus falando com a mulher. Tá lá, ele falando. Os discípulos não perguntaram, mas estranharam. Jesus está falando com uma mulher. Cara, olha, Jesus vem para moer todos aqueles dogmas e mostrar assim, cara, esse evangelho é diferente, cara. O que eu estou te ensinando é uma coisa diferente. Jesus, no capítulo 5, cura o cara que está doente, está enfermo há 38 anos, em frente ao tanque de bateria. O Jesus utiliza, sabe o quê? Uma fé que está incrustada dentro desse coração desse homem, que ele está lá há 38 anos, mas ele está lá há 38 anos com fé que pode ser curado. Veja só, ali Jesus está falando o seguinte, cara, o que você quer? Senhor, eu tô aqui, mas toda vez que o anjo desce na água, que toca a água, outra pessoa desce na minha frente. Mas ele tinha fé que podia ser curado. Que vai ter, assim, eu vou continuar aqui, vai ter uma hora que eu caio primeiro. Essa fé estava nele. Ele acreditava. Jesus foi lá. Você quer ser curado? Levanta, toma o teu leite e anda. Jesus tira proveito. Cara, onde você encontrar um tantinho de fé, usa para curar aquela pessoa. É isso. Usa essa coisinha de fé que ele tem para agir. E Jesus está trabalhando nisso. Ele trabalha nisso nesse homem. Ele fala assim, cara, vai lá, toma o teu leite e anda. Mas, irmão, mas é sem ligar para as opiniões, porque aí depois os caras falam assim, quem mandou você tomar teu leito? Quem mandou no dia de sábado você se levantar? Não. Dia de sábado você não pode se levantar, não. Cara, eu vou falar para você, coisa de louco. O que ele está falando aqui é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E aí ele fala, no próprio... Você vê que, olha só, Jesus fala no capítulo 5 para os fariseus o seguinte, que ele fala assim, você mandou seus discípulos a João para perguntar a respeito, para saber dele, o que ele era. Isso você vê lá no capítulo 1, que João Batista fala assim, eu não sou o Cristo. Olha, Jesus está comentando de uma coisa que ele nem estava perto.
Porque quando os fariseus mandaram os homens dele para ter o testemunho de João Batista, Jesus não estava perto não. Mas quem estava? João. Aí João fica ouvindo aqui. Rapaz, Jesus está falando de um negócio que ele nem estava perto. No capítulo 5, Jesus está falando isso. Mandaste discípulos a João para saber, para tomar testemunho dele. Quem era você? Aí João, no capítulo 1, Jesus, ele fala, não, eu não sou o Cristo, tal, mas eu fui para... Mas se você olhar, sabe quem estava lá? Era esse cara aqui, o discípulo. E provavelmente João, ficava João e André. Caraca, André, Jesus está falando aquele negócio que João Batista... Que isso, ele estava lá não, cara. Aí Jesus sabe. Cara, é coisa de louco. E esses detalhes... Pô, eu vou de verdade. Quantas vezes eu já li esse texto aqui? Mas essa coisa de ficar fazendo essa interação, eu não tinha me ligado. E agora, quando eu fui ler de novo, fiquei, rapaz, pior que é mesmo. Isso aqui, Jesus está fazendo um comentário de mandar o discípulo João para perguntar sobre ele, quem ele era. Jesus não estava lá. João e André estavam. E provavelmente eles na hora. Rapaz, Jesus é doido. Jesus é brabo mesmo. Coisa de louco, cara. Coisa de louco. Vamos lá. Capítulo 6. Eu estou fazendo um resumão. No capítulo 6 você vai ver a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Muito top. Sabe quem é que fala com Jesus? Quem é que fala com Jesus assim? Não temos aí nem... Não só... nada além de 5 pães e 2 peixinhos. Sabe quem é? O discípulo de João Batista, André, vai lá e fala assim, Senhor, tem um rapazinho aí que não tem ao menos 5 pães e 2 peixinhos. André, que era... cara, eu não sei. Aqui, lógico, ele não está falando sobre isso. Mas esse André não é de bobeira não, se você parar pra pensar. Porque Jesus tinha acabado de falar assim, perguntar para Filipe, Filipe, pedindo para Filipe comprar pães para aquele povo. E aí Jesus, não bastariam 200 denários para alimentar esse povo todo, porque Jesus alimenta quase 5.000 homens. E aí, sem contar, claro, mulheres e crianças. Porque, não, claro, não é claro, mas é porque nessa época ainda não se contavam. Eles se contavam normalmente por homens. E aí, pô, tinham muitos ali provavelmente casados e com filhos. E aí, ele fala assim, Senhor, tem um cara aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, é contigo. Cara, esse cara comenta isso, e se você parar pra pensar, se o cara não tá pensando assim, pô, cara, eu tô vendo nesse homem aí, o homem que João Batista me pregou pra mim. Eu acredito que ele consegue sim. E eu testemunhei quando ele vai e transforma água em vinho, cara. Então esses peixinhos e esse pão, ele vai arrebentar. Esse André, ele confia que Jesus pode fazer alguma coisa. Claro, não está exposto, mas esse André é um cara que já vem de um pregador que já fala para ele assim, ó, esse Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo que ele vai, que já está colocando o machado à raiz, tal. E ele fica assim, rapaz, cara, esse Jesus pode. Porque quando ele coloca isso para Jesus, rapaz, quem é que usa isso como lógica? De colocar, dar uma informação que não vai surtir efeito nenhum. Se o próprio Filipe já tinha falado, cara, esse dinheiro não vai dar para comprar pra nada. Esse dinheiro que eu tô falando não dá pra nada. Por que eu vou dar pra ele uma informação que é inútil? Ah, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, cara. Não vai servir de nada não. Cara, é incrível. E esse André já começa, provavelmente já começa a entender essa questão de, poxa, esse Jesus pode fazer isso. Amém. Vamos lá, seguindo. Vamos lá. Eu tô tentando, gente, estou tentando fazer um resumo para que a gente entenda como a gente chega à conclusão, como João chega à conclusão no último versículo, para falar dizendo assim, cara, eu estou deixando isso para vocês, para que quando vocês leiam isso aqui,
vocês possam crer. E que crer nesse Jesus crie vida dentro de vocês. Amém. Vamos lá. Capítulo 7. Interessantíssimo. No capítulo 7, Jesus fala, perguntam assim sobre Jesus. Jesus está lá pregando. Aí perguntam assim: como sabe este letras se ninguém ensinou? Rapaz, a questão é o seguinte: só falava sobre textos bíblicos quem estudava. Meu irmão, para você, tanto que por isso que Jesus fala assim: cara, você fica colocando fardo nas pessoas que nem vocês carregam. Por quê? Porque só quem interpretava a Bíblia para as pessoas eram fariseus, que fariseus eram pessoas que vinham para cumprir as regras da Bíblia, e os mestres da lei. Então, os mestres da lei iam lá, dissertavam sobre aquilo, os fariseus vinham para fazer com que as pessoas cumprissem. Querendo ou não, mestres da lei e fariseus não eram coisas ruins na época. Mas fariseus e mestres da lei tinham autoridade como aquelas pessoas que vinham para fazer cumprir o que estava escrito. Só que aconteceu, quando Jesus vem e tira o poder deles. E aí, meu irmão, tem coisa errada. Cara, se você parar para olhar, é muito parecido com essas histórias que a gente vê sobre as igrejas, que tinham grande poder e que tinha aquele poder que era um poder que controlava o rei, que o rei tinha que fazer tudo que tivesse abaixo que a igreja mandava. Só que a igreja era uma questão de domínio, de poder financeiro. Cara, era muito isso. E eles falaram assim: não, isso não pode ser o Cristo, não. E esse Cristo é um Cristo que vem de forma totalmente diferente, cheio de amor, cheio de vontade de salvar. E as pessoas acham que, e eles tinham na sua cabeça que esse Jesus viria para destruir o povo romano, que ia mostrar o poderio dele. Tanto que eles falam assim: rapaz, daqui a pouco os romanos vão vir tomar a gente. E é isso que eles estão falando. E aí, eles estavam ali, cara. Como é que esses caras, cara? Esse cara sem estudo nenhum, sem estudo sem saber letras, tá falando de tão bem disso aqui. E fala, na palavra do Senhor, fala o seguinte: que Jesus falava como quem tem autoridade. Os próprios fariseus falavam entre eles assim: rapaz, mas como é que a gente pode matar um cara que está agindo tantas coisas? E aí tem outro que fala assim: ah, então quer dizer que você agora, dos fariseus, tem gente que está acreditando nele? Porque eles viam coisas diferentes vindo de Jesus. E aí Jesus também, nesse capítulo, ele fala que quem crê nele, cara, do seu interior fluirão rios. E isso, cara, é incrível. Gente, eu vou falar pra vocês, se vocês tiverem um tempinho, porque deu pra fazer isso em alguns dias pra mim. Leia o livro de João com aquele carinho. Cara, é uma coisa maravilhosa. Então assim, no capítulo 7 a gente já está tendo ali, falando de Jesus sem letra. Olha só, então eu estou falando o seguinte: João está escutando aquilo ali e está falando assim: rapaz, eu para pregar o evangelho, eu tenho que ter, como está dizendo aqui, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios. Eu preciso só desse Espírito Santo para ele me guiar no que eu vou falar. Eu não preciso ser o catedrático da Bíblia, o conhecedor de todas as palavras, o dominador de todas as palavras. Mas não, quando eu estou sobre a ação do Espírito Santo, é Ele que me domina e é Ele que me dá a palavra certa a ser dita. Poxa, Glauber, mas é muito complicado falar de Jesus. Não é, confia nele, como diz a palavra, e o mais ele fará. Gente, confia nele e o mais ele fará. É incrível, mas é esse o detalhe. É muito importante que a gente comece a ouvir a pregação, ouvir a palavra do Senhor e comece a dar a devida importância a esses detalhes.
Ah, poxa, Glauco, mas eu preciso estudar mais. Não! O que ele está dizendo não é isso. Você está lendo a Bíblia. Senhor, eu tenho lido a sua Bíblia, mas eu não tenho... Eu acho que eu não estou pronto para falar do Senhor ainda. Calma, cara. Fica tranquilo. Vamos lá, vou te dar uma. A gente acabou de comentar agora, eu estava falando ali da mulher samaritana, que fala para Jesus, quando ela volta na cidade, como é que ela convence aqueles homens da cidade dela que Jesus era o Cristo? Como é que eles acreditam nele? Sabe por quê? Não é. Sabe o que ela falou? Senhor, gente, tem um homem que está dizendo tudo que eu tenho feito. Olha só. Tem um homem que tem dito tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Aí as pessoas vão lá e se deslocam para Jesus. Aí eles voltam nela. E aí eles declaram assim: não é mais pelo que você disse que a gente tem crido nele. Olha só, eles já tinham crido. Eles já tinham acreditado naquilo que ele falou. Não é mais pelo que você disse que a gente tem crido nele. Mas porque nós vimos e testificamos que ele é o verdadeiro Cristo. Então você fica assim, caraca, doideira, é isso mesmo. Você fala assim, ela não pregou nada. Ela não falou nada de um texto maravilhoso. O que eu estou fazendo aqui, ela não fez. Ela não usou. Eu estou falando de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não sei o que, não sei o que. Ela não fez isso. Ela foi direto ao ponto. Esse Jesus falou tudo que eu tenho feito. Será que esse cara não é o Cristo? E as pessoas chegaram assim, cara, ela teve coragem de dizer isso? De falar desse pecado dela? Vamos lá. Voltaram lá. E, cara, a gente não está crendo mais já. Eu acreditei naquela época que você falou. Mas não é mais só por isso que eu creio nesse Jesus, não. É porque eu vi. Vi e testifiquei que aquele ali é o Cristo mesmo. Olha isso, gente. E esse capítulo 7 está falando justamente isso. Que não é... Que e Jesus fala que o meu ensino não vem de mim, mas vem de Deus. Acabou, irmão. As pessoas vão falar, cara, como é que ele entende tudo disso? Irmão, esse entendimento não é meu, não. Esse entendimento é de Jesus Cristo. Esse entendimento é do Espírito Santo que me dá. Como o entendimento que, poxa, quando eu vejo isso aqui, eu leio, cara, quantas vezes eu leio essa palavra, e hoje quando a gente vem pregar, a gente fala assim, rapaz, e aí durante mesmo, quando a gente está pregando aqui, algumas coisas vão se surgindo, nossa, cara, é novo, isso aqui é mais um pouquinho, é mais um pouquinho pra gente dar aqui, porque é isso que Jesus faz, ele vai acrescentando. Jesus mostra a misericórdia para uma mulher pega em flagrante adultério, aquela quem não tiver pecado, que atira a primeira. Olha, Jesus mostra mais uma vez, cara, eu não vim aqui para isso. Eu vim para tirar esse pecado desse mundo. Eu não vim aqui para apedrejar ninguém. E ele é exposto diante dos homens para falar assim, cara, isso aí é maneiro, porque Jesus estava diante de dois pontos. Eles pedem para Jesus falar o seguinte: o Senhor, na lei de Moisés, ele diz que a mulher, quando é pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. A lei de Moisés não fala isso, olha só como é que são as coisas. Mas eles são espertos. A lei de Moisés fala a questão do homem quando é pega em adultério. Mas eles falam falando. Só que eles botam Jesus numa situação onde? E aí ele fala assim, o que a gente deve fazer? Jesus tem dois pontos na situação. Ou Jesus manda apedrejar porque ela foi pega em adultério. E aí se Jesus manda apedrejar, o povo judeu não pode matar ninguém sem que Roma dê autorização. E tanto que Jesus, na hora da crucificação, eles falam, nós não podemos crucificar ninguém. Só aqui você que pode fazer isso. Então, aqui está falando o seguinte. Então Jesus estava naquela situação, tem que apedrejar esse cara. E aí agora? E aí, se Jesus também
abre mão, ele tá falando assim, pô, esse cara aí, ó, fica abrindo mão, o cara, então pode todo mundo pecar. Então Jesus vai lá e coloca meu diante deles. A situação é a seguinte, amigo. Se ninguém tem pecado, então que todo mundo apedreje ela, ué. Rapaz, que situação louca. Jesus coloca na conta deles. Só que... E aí, por que Jesus não apedreja? Porque Jesus não vem com esse objetivo. Jesus veio com poder e autoridade para fazer essa nova aliança entre Deus e o homem. Meu irmão, então eu vim aqui para perdoar pecado. Aí Jesus pergunta, cadê seus acusadores? Não tem ninguém. E eu também não te acuso. Vai e não peque mais. Acabou. Cara, redenção é isso. Esse perdão verdadeiro. E olha, cara, isso é importante. E João está colocando isso nesse texto porque é importante que a gente entenda. O perdoar é mais importante do que a acusação. Perdoa. Uma coisa interessante que a gente tem que entender é que não... Ó, eu vou falar, isso é legal. Eu vi isso uma pessoa comentando e é legal pra cá de se entender. Que quando a gente perdoa, a gente limpa o nosso coração. Porque às vezes a pessoa que o ofendeu nem tá mais lembrando disso. Mas você fica remoendo aqui no teu coração. Eu odeio, que eu não sou conseguindo. E você tá remoendo uma coisa que às vezes aquela pessoa que te ofendeu nem lembra mais. Mas é você que está preso àquele ódio, preso àquela acusação. Esquece, perdoa, esquece, abandona isso. Abandona. Jesus no capítulo 9, a cura do cego de nascença. Olha, Jesus mostra que existem situações que são feitas para a glória do Senhor. Esse cego de nascença, os discípulos perguntam, Senhor, quem pegou? Quem pegou, Senhor? Foram ele ou seus pais? Para que eles fossem ficar cegos? Mas Jesus, nem ele, nem seus pais. Ué, e agora? Cara, isso é para a glória de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado através disso. Mas existem situações que acontecem para a honra e glória do Senhor. E aí depois desse homem... E aí cria-se uma grande discussão. Cara, o próprio cego dá testemunho disso. Cara, eu nunca vi nenhum homem que se curasse um cara que é cego de nascença, cara. Ah, esse cara tem demônio. Cara, tá. Se ele tem demônio, eu não sei. Mas eu nunca vi o Senhor atender endemoniado. E outra, nunca vi ninguém que curasse um cego de nascença. Cara, esse capítulo 9 te traz isso e você fica assim, rapaz, Jesus é uma coisa de louco. E ele cria uma discussão entre as pessoas que ele fala assim, rapaz, pior que faz sentido. Jesus mostra assim, rapaz, esses milagres podem acontecer. Esses milagres você pode fazer. Porque Jesus fala que as obras que ele fez, a gente pode fazer obras ainda maiores. Jesus, no capítulo 10, ele fala que ele é pastor, dá a vida por suas ovelhas. Então, João começa a receber esses detalhes de, cara, esse cara, ele tem muito amor para dar. E ele dá a própria vida para reassumir essas ovelhas. E ele ainda comenta, rapaz, que João Batista não fez sinal, que as pessoas falam assim, entre eles, rapaz, realmente, João Batista não fez nenhum sinal quando estava aqui. E esse Jesus faz, ele age sinais. Capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. No capítulo 11, ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias, e as irmã Marta e Maria já falando entre eles, já falou assim, pô Jesus, esse cara tá cheirando mal, e agora sei o quê? E ele fala assim, ó, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí você vê uma manipulação por parte dos mestres e dos fariseus, que eles já queriam, pô cara, tem que matar esse Lázaro também, porque por causa dele, as pessoas também estão crendo nesse Jesus. Rapaz, olha só. Eram coisas que Jesus já fazia, que os caras estavam assim, como é que pode, cara? Como é que esse Jesus... Não pode. E aí, como é que pode? Esses caras
veem os milagres que Jesus faz e eles não aceitam, eles não veem com Jesus como um Salvador. Jesus agindo milagres. No capítulo anterior, eles falam assim que João Batista não agia. E eles mesmos falam assim, como é que você batiza? Os fariseus falavam, como é que você batiza se você não é o Cristo? Como é que você pode batizar se você não é o Messias? Cara, porque aí João Batista responde, eu batizo na água. Mas esse que vem após mim vai batizar o homem com o Espírito Santo. Coisa de louco. No capítulo 12, Maria unge os pés de Jesus com um unguento muito caro. Um óleo muito caro. Aí João anota isso, que é importante. Só que ele coloca todas as observações. Porque ele fala assim, que essa mulher, Jesus falou, não, ele está fazendo isso, já me ungindo para a minha morte. E aí vem Judas, e aí ele mostra assim, cara, vai ter gente no seu meio que não presta pra nada. Que até as opiniões dele não vão servir de nada. Por que não usa esse dinheiro para dar aos pobres? Mentira! Mentiroso. E a gente precisa estar com o Espírito Santo para estar muito ligado nisso. Jesus estava muito ligado nisso. Jesus estava lá, já falou logo, meu amigo, os pobres você tem sempre com você, rapaz. Se liga. Eu não sei, Jesus falou nessa entonação. Mas ele falou isso. Aqui, para de graça, rapaz. Os pobres você tem que sempre contigo, desde que ela está me ungindo para mim. E as pessoas, e os discípulos que eram, claro, ainda não tinham esse discernimento que Jesus tinha. Eles pensam assim, rapaz, ele está falando isso porque ele está pensando nos pobres. Mas Jesus já entende e fala assim, cara, Jesus não fala, mas o entendimento é o seguinte, esse cara é o cara que rouba da bolsa. Então quando ele vende esse que é muito caro, por quê? Meu irmão, tira 20% que a pessoa nem vai entender. Tirei esse dinheirão. Só que boa parte ele já pegou e você nem sabe. Que é tanto dinheiro, você nunca, e ninguém conta. No meio do dia você vai desconfiar do cara que fica com a bolsa? Safadeza. E aí ele tá falando assim, cara, vai ter gente sem vergonha também. Vai ter uma pessoa maravilhosa fazendo a obra do Senhor, que era essa mulher ungindo os pés do Senhor, e vai ter um sem vergonha que você vai falar assim, que eu não percebi. Mas isso é assim, precisa do Espírito Santo para te alertar. Porque vai ter gente que você vai falar assim, poxa, eu estou montando essa estratégia básica para abençoar pessoas, e vai ter gente que não precisa e vai querer pegar. Enquanto tem pessoas que você fala assim, pô, tá necessitada, essa aqui precisa, só que agora não tem para dar. E vai ter gente que não precisa, mas vai chegar assim, ó, vou pegar. Cara, Judas precisava, Jesus fala na própria palavra dele o seguinte, quando ele vai falar com os discípulos, eu mandei vocês com bolsa, não sei o que, não sei o que lá, vocês, eu não falei para vocês não levarem nem bolsa, não levarem nada? Aí eles falam assim, faltou alguma coisa? Não faltou não. Por quê? Porque Judas também estava nesse meio. Judas era um desses que não estava precisando de nada, mas ficava roubando. Porco, vacilão. Tinha tudo, mas não sabia dar valor. Estava ali do lado de Jesus. Nada que Jesus falou deu valor. E João coloca isso no texto porque é importante. Pô, não fica escutando a palavra do Senhor sem dar valor não, cara. Pô, o cara ficou 3 anos do lado de Jesus. Jesus falando. E o cara era inteligente, o cara conseguia fraudar o que se recebia. O cara era vacilão. Jesus falando tantas vezes, cara, olha, não chamei você em número de 12? Jesus falava, quantas vezes Jesus falava na cara? Mais um de vocês mais um é demônio. Ó, cara, fala sério, mas eu vou te falar, só dando uma coça, mas agora, versículo, capítulo 13, Jesus dá uma demonstração de total humildade. Jesus era incrível, é uma coisa que você não tem coisa que não dá pra, mas é porque Jesus mostra como deve ser, mostrando assim, eu
lava os pés dos meus discípulos. Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E aí Jesus mostra assim, e por que eu tô... Isso é importante. Jesus mostra que não é porque você tem autoridade que você não vai cuidar das pessoas. Porque a questão é essa. Hoje tem muito isso. Ah, o cara que tem poder, não sei o quê, não olha pra ninguém, não cuida de ninguém. Ah, eu sou pastor, não cuido da minha ovelha, não dou ouvido pra ela, não escuto. Pô, e aqui Jesus está falando, cara, de quem eu não lavar? E Pedro deve falar, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, de jeito nenhum. Cara, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. E Jesus fala o seguinte, do mesmo jeito que eu estou fazendo com vocês, então daqui pra frente... E aí ele ainda fala assim, vocês me chamam de mestre e de senhor, é porque realmente eu sou. E o mestre e o senhor estão lavando os seus pés. E do mesmo que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo com vocês, é do jeito que vocês vão fazer com os outros. Eu não vou agir com altivez, com autoridade, com marra, o que for, com ninguém. Eu vou agir sempre com amor, com disciplina. Vou dar disciplina, mas vou dar amor. Jesus dava disciplina, Jesus corrigia. Mas ele sempre que você merecer, ele te dava amor. E outra, não é que ele sempre que merecia, ele corrigia com amor. João, em outro texto, João dá um mole. João vai lá e fala assim, quando uma cidade eles não querem aceitar Jesus, Senhor, quer que lancemos fogo sobre eles? Jesus, de quem tu és, meu amigo? Se liga. Jesus dá uma chamada em João. Meu, você não sabe de quem você é, não? Eu não sou disso não, cara. Não vim aqui pra consumir homem, não. Se liga, cara. Porque Jesus corrige com amor, ele tá querendo te ensinar. Jesus no capítulo 14 ele fala que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele mostra que ele é o verdadeiro caminho. Ele mostra também no capítulo 14 que ele deixa a paz dele, mas ele não dá a paz dele como o mundo dá. Ele te dá uma paz diferente. No capítulo 15 ele mostra quem é a videira verdadeira e que nós temos de estar ligados nele. Eu sou a videira, vós sois ramos. E da gente não sai vida se a gente não estiver ligado nele, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que tem que fluir de nós. Mas a gente só consegue fluir do Espírito Santo quando está ligado em Jesus. E Jesus é que faz esse caminho entre Jesus e Deus. E a gente não pode... Você vê que todos os capítulos vão se interligando um a um. E ele fala no capítulo 16 que ele precisa ir para que nos dê o Consolador, o Espírito Santo. É muito importante, gente, que a gente leia. É importante que você leia esse capítulo, esse livro do Evangelho de João. É muito interessante. Mas leia buscando esse entendimento. Esse entendimento que João está falando assim, cara, eu estou colocando isso aqui para que você, quando começar a ler, você possa crer, porque esse foi o jeito que eu olhei em Jesus e eu falei assim, rapaz, esse Jesus, ele me ama. Porque o João Batista, quando ele pregou para mim, eu já sabia quem é esse Jesus, sem nem ter visto. Eu já falava assim, cara, esse Jesus. No capítulo 17, Jesus fala assim, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Senhor, que é o único Deus, o verdadeiro, e a Jesus Cristo, que sou eu, Jesus, né, que enviaste. E aí, olha só como é que são as coisas. Quando eu reconheço que esse Jesus foi enviado por Deus, eu estou reconhecendo quem é Deus. A vida eterna é essa, que reconheçam a ti como Senhor e verdadeiro Deus, e a esse Jesus Cristo que foi enviado por ti. Eu, quando reconheço, rapaz, Deus enviou Jesus
para que ele morresse por mim na cruz. Pronto, dali para frente eu já começo a entender tudo. Essa é a vida eterna que ele quer para mim. Aí já começa no capítulo 18 a fase onde esse sujo de Judas entrega Jesus, mas Jesus já tinha falado, cara, que o Senhor, dali, ele só iam ser salvos que Deus deu para ele. Judas não foi dado por Deus. Tanto que ele falou que entre os 12 tinha um que era o diabo. E aí, provando isso, e que Jesus quantas vezes ficava falando assim, cara, é o homem que eu estou dando um pedaço de pão molhado, porque Jesus, os discípulos perguntam para Jesus o seguinte, João faz no peito de Jesus e fala assim, quem é o traidor? Aí Jesus vai lá e fala assim, quem eu estou dando um pedaço de pão molhado? Cara, mas para pensar, quando os discípulos perguntam sobre isso, tá naquela rodinha lá, cara. Jesus deu o único pedaço de pão molhado para aquele. Mas se eu falar, cara, Jesus joga letra na cara do cara. E o cara, eu vou fingir que não entendi, que ninguém vai saber, porque ninguém entendeu realmente. E logo o demônio entrou no coração, naquele sem vergonha. Aí Jesus fala assim, vai fazer o que você tem que fazer, porque ele não aceitou nenhuma palavra até então vai fazer o que você tem que fazer. E as pessoas acharam assim, ele deve ter ido dar oferta aos pobres. Por quê? Porque não dá pra entender. O cara até agora não se ligou, então vai fazer o que você tem que fazer. Aí Jesus quando vai ser entregue, Jesus assume o lugar dele. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Sou eu. O outro você deixa aí. Você fica assim, caraca, então Judas não serviu de nada. Aquele porco ali serviu para nada. Tanto que Jesus, quando ele chega diante de Pilatos, você não sabe que eu tenho autoridade para soltar ou para livrar você? Rapaz, você não teria autoridade nenhuma se do céu não te fosse dada. Quem me entregou, pior coisa fez. Você tem noção? Olha só. Capítulo 19, Jesus é açoitado, coloca colher de espinho e Jesus morre, tá bom. E aí você, para demonstrar mais uma vez o nível de proximidade de Jesus e de João. Sabe quem, desde o momento que Jesus é pego e vai sendo levado até a cruz, quem estava do lado de Jesus? Quem estava do lado de Jesus? João. Cara, João acompanhou Jesus até onde ele foi, ali onde é o momento de julgamento, ele estava lá. Jesus vai para a cruz, João estava lá. No capítulo 18, é o momento de Pedro, João coloca Pedro para dentro. Interessante, isso é importante. Sabe o que acontece aqui, quando João está sendo levado? João conhece o sumo sacerdote. Ué, por que João conhece o sumo sacerdote? Muito provavelmente porque Jesus estava sempre conversando com autoridades ali, grandes autoridades. E com o fato de João estar sempre com Jesus, coloca ele como você não conhece todas as pessoas que Jesus conhece. Esse sumo sacerdote conhece João, aí João vai lá, vai para dentro. João depois de estar dentro, já dentro do lugar onde Jesus estava sendo julgado, vai lá e coloca Pedro para dentro, que é o momento onde Pedro nega Jesus, porque Jesus, quando Pedro entra, a primeira coisa que ele vê é a mulher a moça da porta, a mulher da porta pergunta para ele, você não gosta de Jesus? E é outro ponto importante que ele coloca, porque mesmo as pessoas que estão perto de Jesus podem falhar. Gente, nós podemos ter falhas. Nós podemos em algum momento trazer em nosso coração alguma coisa que vai trazer assim, cara, eu não posso falar de Jesus aqui agora não, porque vai ser muito vacilo.
A gente pode negar Jesus em algum momento da nossa vida, é triste você pensar nisso. Mas uma coisa que você pode ter certeza é que o Senhor é misericordioso para te trazer de volta e perdoar os seus vacilos e te trazer de volta para o lado dele, porque foi o que Jesus fez com Pedro. Pedro errou, Pedro vacilou, Pedro negou Jesus, mas quando ele se arrependeu, Jesus traz ele de volta e pede para Pedro caminhar com ele. Então vem comigo. Cara, tô falando que Jesus é bom, rapaz. Ah, mas Senhor, mas tem coisa que pra mim é imperdoável. É imperdoável pra você, rapaz, de ser bobo, rapaz. Jesus te perdoa. Fala sério. Ah, não, é porque eu acho que isso não pode. Então você é menos. Jesus, você acha que você é mais misericordioso que Jesus? Não, eu não consigo fazer. Deixa que Jesus perdoa. É ruim de Jesus me perdoar, rapaz. Jesus morre na cruz por você. Você acha que ele não pode perdoar teu pecado? Ele morreu por nossos pecados, porque eu não sou merecedor. Então, como eu estava falando, essa questão de... Tá, falamos de Pedro, tá, que a gente pode vacilar. E agora, seguindo aí, dentro do capítulo 19, o João tá sempre do lado dele, de Jesus, tá sempre colado com Jesus. E, cara, aí ele já tá ali, diante de Jesus, na cruz. E ali, diante de Jesus na cruz, Jesus já começa a falar assim, cara, esse povo tem que... Daqui pra frente, acabou. Acabou. Daqui pra frente, a gente tá falando de vida eterna, então não acabou. Eu tô falando assim, o que eu vou falar com o João pra deixar eles... Ele coloca uma palavra assim diante... Isso é legal. Ele fala assim, Jesus vendo... Eu só vou ler esse trecho. Capítulo 19, versículo 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que estava presente, cara, esse cara estava juntinho o tempo todo. Disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Versículo 27. Depois disse aos discípulos, eis aí sua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Cara, quando eu estava vendo isso aqui, eu falei assim, rapaz, esse discípulo era tão grudado com Maria, com Jesus, que ele coloca assim diante daquele momento, dado aquele momento, falando assim, cara, nesse momento onde a minha mãe vai estar muito triste, você era o cara que estava mais próximo comigo e o cara que é mais capaz de estar junto com ela nesse momento que ela vai estar triste. Porque você é um cara que está muito colado comigo. E quando ela vier falar com você a respeito de mim, você vai saber muita coisa de mim. Tanto que ele escreveu um evangelho a respeito de Jesus. E aí eu parei e pensei assim, rapaz, deve ser isso, mano. Porque quando ele coloca João, ó, aí ele fala assim, ó, desde aquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Recebeu quem? Maria. Vem comigo. Lá você vai se sentir bem. Caraca, é muito maneiro. Aí ele falou assim, vai lá, vai lá que com ele você vai estar legal, vai estar tudo certo. Porque Jesus confiava nesse cara. Esse discípulo amado de Jesus era um discípulo que ele falou assim, cara, cuida dela por mim, vai dar tudo certo. Mãe, vai ser feliz. Cara, é muito louco, muito louco. E daí a gente vai pro final, que aí já vamos pro capítulo 20. Cara, eu tô fazendo um resumão, porque esse livro, esse livro de evangelho, ele te dá noções assim. E ele fala agora no final de Maria Madalena que vai ao sepulcro e não vê Jesus, e mostra que a perseverança dessa Maria Madalena em perseverar em ficar lá, traz primeiro anjos para falar com ela. A perseverança traz isso, te traz uma vitória diferente. E ela perseverou em ficar lá e traz o anjo para primeiro falar com ele. Daqui a pouco ela permaneceu lá e daqui a pouco Jesus aparece para ela. Persevera. Depois quem vai dar essa notícia é ela volta para lá. E ele fala assim, ó, eu não aí ele fala pra ela, cara,
Pô, isso é maravilhoso, escutar de Jesus. Não me detenhas, porque eu ainda não fui pro meu pai. Ai, eu falo assim, rapaz, que doido. Essa mulher estava lá naquele momento onde Jesus foi lá e reaparece, porque aquela mulher estava provavelmente disposta a ficar lá até que alguém aparecesse, para justificar aonde foi o corpo de Jesus. Aí Jesus foi lá, cara, não me detenha. Aí ela fica assim, Rabi, caramba, que doideira. Aí você tem o Tomé, cara, atenção a esse momento. Quando Tomé diz que ele, enquanto eu não tocar naquelas feridas, enquanto eu não ver, não sei o que, não sei o que lá, sabe o que ele está falando? Que a fé dele só ia se basear se ele pudesse ver. E é a Bíblia que João está escrevendo aqui pra gente, é justamente para que a gente fuja dessa visão torta de Tomé sobre a fé. A fé não se baseia nisso, a fé é para aquelas pessoas que não viram e creram. Porque Jesus fala que bem-aventurados são os que não viram. E o que a gente tem aqui hoje? A gente tem uma fé criada através de manuscritos, pessoas que escreveram, que são pelo Espírito Santo inspirados, mas que são manuscritos. E é isso que nos traz a fé. E aí o que acontece? Voltamos ao texto de hoje. Versículo 30 de João 20. Que ele fala assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam e que Jesus é o Cristo e Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Cara, isso é perfeito. Vocês, depois, se tiver que ler isso, que assistir isso outra vez, assistam. Se tiver que ler, leiam quantas vezes você puder. E quantas vezes você ler, você vai entender mais dessa palavra. Essa palavra é muito maravilhosa. A palavra de Deus, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como diz no versículo 31 do capítulo 20. Mas que no finalzinho, crendo, tenham vida em seu nome. Meu Deus do céu, vocês têm que crer nessa palavra. Porque quando a gente crê nessa palavra, a gente tem vida no nome de Jesus. Creiam nisso, em nome de Jesus, creia nessa palavra. Leia quantas vezes tiver que ler. Mastigue isso, até que isso se crie em vocês um amor por esse Jesus, ainda que vocês não o vejam. Mas você tem que criar essa paixão que João tem, a partir de João Batista, mas depois que conhece Jesus, ele larga João Batista porque ele fala assim, cara, João Batista, eu sei que você me ensinou, mas eu posso ter ele aqui do meu lado, eu quero ele. A sua fé já não é mais baseada em homem. O homem pode cair, o homem pode falhar, o que for. Mas eu tenho meu pastor como homem de Deus. Tudo bem, mas o homem de Deus pode falhar. O que não pode falhar é Cristo. Então, se o homem de Deus falha, você pode seguir o seu caminho em Cristo. Jesus tem que ser o seu alicerce. Jesus tem que ser a sua base. Homem falhou, larga ele, segue Jesus. O outro homem falou, larga ele, continua em Jesus. Mas Glauber, então o que você me sugere fazer? Meu amigo, mas eu não estou me dando bem, que eu estou achando que essa igreja está desviando, não sei o que. Meu amigo, você vai falar assim, Senhor, me guia para outra igreja, ou para outra. O que você não pode largar é Jesus. Não larga Jesus. E essa palavra tem que te dar fé e te fazer crer nele. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por mais essa noite que estivemos juntos, Pai. Pai, muito obrigado por o Senhor ter nos dado entendimento da Tua palavra, porque o Senhor tem liberado o Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor tem dado o Seu Espírito Santo com liberalidade para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, agora nos despede para casa, Pai.
Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guarda a nossa semana, guarda o nosso fim de semana, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa nossa mente, nosso coração, Senhor. Pai, aqueles que querem se converter a Ti, Senhor, nessa noite, Senhor. Senhor, converte nossos corações a Ti, Senhor. Coloca o nosso nome no livro da vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que todos aqueles que o chamou, Senhor, que Deus chamou, o Senhor nos deu poder, Senhor, para que tenham vida e que tenham a vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, que do nosso interior venham fluir rios, Senhor, mas que venham fluir rios de água viva, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá coragem a cada um de nós, porque o Teu Espírito Santo nos dá intrepidez, Senhor, para falar da Tua palavra. Senhor, como a gente falou aqui hoje, Senhor, nós não precisamos ser como o que os fariseus estavam dizendo, que não sabemos letras, nós podemos não saber letras, Senhor, mas sabemos que nós temos o Espírito Santo que nos guia, Senhor, e que nos dá a palavra exata no momento exato, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite, fiquem na paz.